Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste quadro Fim de Papo. E eu vou falar de uma coisa que vocês já devem estar cansados de ouvir, né? Porque eu realmente estou cansado de ouvir, que são os temperamentos. Agora, por que um vídeo contra os temperamentos? Não é contra os temperamentos, é contra o discurso sobre os temperamentos. Eu tenho passado pela experiência, quem me acompanha há mais tempo sabe, né, que eu comecei um trabalho no Instagram, né, com os temperamentos, né? Até publiquei um livro sobre. Fiz uma pesquisa mais voltada para os temperamentos tal como eles surgiram no começo, né? Com o Galeno e Hipócrates, né? Os médicos gregos, e como esses temperamentos foram se desenvolvendo ao longo da história. Agora sim, a experiência que eu tive em atendimento com algumas pessoas era a seguinte. Eu falava do temperamento porque, tá, vamos fazer um resumão básico aqui, porque se você que está caindo de paraquedas nesse vídeo, às vezes nem sabe quem sou eu, né, não está entendendo nada do que eu estou falando. Os temperamentos, tal como Galeno e Hipócrates diziam, são humores corporais, certo? São excessos de humores corporais. E aí a fleuma, a bile amarela, a bile negra e sangue são os quatro humores que, quando um está em excesso em relação aos outros, a pessoa tem um temperamento X. Certo? Então, a pessoa que tem mais fleuma do que os outros três humores é uma pessoa de temperamento fleumático. A pessoa que tem mais bile amarela do que os outros humores é uma pessoa de temperamento colérico. Bile negra, melancólico. E sangue, sanguíneo. Certo? E esse excesso de humor, ele causa uma consequência física no corpo da pessoa. Uma pessoa com muito excesso de sangue, uma pessoa de temperamento sanguíneo, é uma pessoa que tem as veias mais estreitas, é uma pessoa que tem uma tendência a engordar com mais facilidade, certo? É uma pessoa que vai ter mais espinhas na sua puberdade do que as outras, certo? Tem gente que passa pela puberdade e não tem muita espinha, uma pessoa muito sanguínea vai ter muita espinha, né? O cabelo dessa pessoa não é muito cheio, tá? O colérico já tem os cabelos mais cheios, certo? Tanto o cabelo mais cheio, tem mais pelos no corpo, tá? Se a pessoa já nasce muito cheia de pelo, pode ter ali um excesso de cólera, um excesso de bile amarela, certo? É uma pessoa que tem as veias mais largas, uma pessoa que aguenta ficar mais tempo sem comer, por exemplo, né? Uma pessoa de temperamento colérico. O sanguíneo já não aguenta, o fleumático também não, as veias são estreitas, não aguenta ficar muito tempo sem comer. O fleumático é o que tem tendência a engordar mais do que os outros, certo? Tem também tendências a problemas de saúde, tá? Claro, tudo isso vai depender da quantidade de excesso, porque se são fluidos corporais, esses fluidos nem sempre estão tão desequilibrados assim, tá? Às vezes existe um desequilíbrio maior para um lado, às vezes não. E às vezes um excesso de humor não é tão marcante, não é marcante o suficiente para poder determinar um temperamento onde a pessoa vai ter todas essas características ao mesmo tempo, certo? Muitas vezes uma característica vai sobressair e as outras simplesmente não vão aparecer. Porque o excesso de humor é equilibrado com o humor oposto. Vamos imaginar aqui aquele quadradozinho que o pessoal faz, né, com os elementos. Fogo e água, por exemplo, que é o colérico e o fleumático. Fogo e água juntos, eles se equilibram. Né? Vai sumir os dois. A água apaga o fogo e o fogo evapora a água. Então, uma pessoa que tem muita bile amarela e muita fleuma, ela não tem temperamento algum, porque os dois se equilibram. Certo? É mais ou menos por aí que dizia Galeno e Hipócrates. Então, a tendência a problemas de saúde, pessoas de temperamento muito melancólico, quando não tem o sangue para equilibrar a bile negra, certo? Ela pode ter problemas no aparelho digestivo, por exemplo. Pessoas de temperamento colérico pode ter problema de tireoide, certo? Claro, quanto maior o excesso de cólera, maior a tendência a desenvolver esses problemas de saúde, etc. Tá. Enfim, fecha parêntese, vamos voltar. Se você estranhou o que eu disse, mas você conhece os temperamentos, muito provavelmente você já ouviu dizer que colérico é estressado, que fleumático é preguiçoso, que sanguíneo é conversador, que melancólico é carrancudo, né? E etc, etc, etc. Esse tipo de coisa, esse tipo de estereótipo, é aquilo que eu encontrei atendendo algumas pessoas. Né? As pessoas que já conheciam sobre temperamentos vinham, né? E eu fazia o cálculo do temperamento, a análise do temperamento dessa pessoa, né? E aí dizia, ó, você tem um temperamento X.
A pessoa, é verdade, eu já percebi isso mesmo, mas como é que eu faço para... Um exemplo, você tem um temperamento colérico, mas como é que eu faço para ter paciência com as pessoas? Eu, poxa, não entendeu nada. Aí eu explico, né? Explicava, né? Que é constituição física, né? Você tem tais características físicas, né? A tendência é essa, né? E aí, esse excesso de humor às vezes não é tão grande, né? Às vezes eu falava, né? Não se preocupe tanto com a saúde, faça a alimentação X para poder equilibrar. Aí a pessoa, tá bom, entendi. Mas e agora como é que eu faço para não ser tão enérgico com as coisas? Tá difícil, tá difícil. E aí, uma das coisas que me desanimou para atender foi isso, né? Confesso que foi isso, uma das coisas. Não foi tudo, né? Que eu parei de fazer atendimentos de mapa, mas essa foi uma das coisas. E vamos lá, o outro discurso. É esse outro discurso aqui que eu estou dizendo que desumaniza a gente. Por que desumaniza? Quando a gente olha para os temperamentos, nessas caixinhas de características de comportamento, né? Colérico é irritadiço, o sanguíneo é conversador, o fleumático é preguiçoso, o melancólico é carrancudo, a gente começa a enquadrar todas as pessoas ao nosso redor nessas caixinhas, achando que nós vamos compreender as pessoas desse jeito. E aí existe uma infinidade de vídeos de pessoas como que o colérico lava os pratos, como que o fleumático dirige um carro, como que o melancólico não sei o que lá, como que, enfim, uma série de coisas. A gente acha engraçado, a gente acha legal, né? Tudo bem. Mas quando a gente começa a acreditar nessas coisas, vai ter um problema. Se a gente acha que, beleza, a gente está vendo um vídeo como que um colérico dirige um carro, e a gente conhece uma pessoa que dirige o carro desse jeito, a gente pensa, logo essa pessoa é colérica. Então, se essa pessoa é colérica, ela tem essa característica e essa, e essa, e essa, e ela se comporta assim, 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 e ela não vai conseguir fazer isso, 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 ela tem tal defeito, tal defeito. E a gente não conhece a pessoa. Desse jeito a gente não vai conhecer a pessoa. Desse jeito a gente já limitou o sujeito numa caixinha, a gente já colocou uma taxa, já colocou um crachá na pessoa e a gente não para conhecer a pessoa. Não existe relacionalidade quando nós enquadramos as pessoas ao nosso redor em caixinhas. Não existe. Se a gente para com isso, a gente para de enquadrar as pessoas nisso. A gente vê a pessoa agindo de uma forma, sei lá, uma pessoa está estressada um dia, né? E a gente vê ela estressada um dia. Né? Aconteceu alguma coisa com ela. Pode ter acontecido alguma coisa com ela e ela ficou realmente estressada. Mas se a gente para e pensa, esse aí é colérico. Já era, acabou. Acabou, a gente não vai se relacionar com uma pessoa. A gente colocou ela numa caixinha. Colocando essa pessoa numa caixinha, a gente acha que já sabe tudo sobre essa pessoa. A gente acha que já sabe tudo. Agora, se a gente esquece o temperamento, esquece essa maluquice de achar que temperamento é comportamento e não é, certo? Aí beleza. A pessoa está estressada. Será por que essa pessoa está estressada? Será que eu posso ajudar? Ou então é melhor eu me afastar porque a pessoa tem que se esfriar primeiro. Né? Mas em todos os casos já há uma relacionalidade, uma compaixão com um ser humano, com uma pessoa que não está dentro de uma caixinha. Com uma pessoa que eu não conheço. Com uma pessoa que está manifestando uma característica que eu não conheço, que eu estou vendo pela primeira vez. E eu preciso me relacionar com essa pessoa para conhecê-la. Tá, eu estou falando isso de forma muito genérica, mas imagine isso num namoro, num casamento, numa família. Uma pessoa que está namorando com outra e de repente o namorado chega um dia com a cara fechada. Né? Um dos primeiros dias. Esse cara é melancólico. Se ele é melancólico, não vai dar certo comigo, porque melancólico é assim, é assim, 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 assim. Acabou o relacionamento. Quase que eu falo um palavrão aqui. Não é? Acabou. Agora, se eu esqueço o temperamento, esqueço esse negócio e falo, mas por que ele chegou com a cara fechada hoje? Será que aconteceu alguma coisa com ele? Será que está acontecendo alguma coisa com a gente? Será que eu fiz alguma coisa? E agora existe a possibilidade de você se relacionar com uma pessoa a partir desse diagnóstico.
né? Se foi alguma coisa com eles, vai procurar saber. Se foi entre vocês dois, você vai procurar examinar o que aconteceu entre vocês dois. Se foi você que fez, você tem que procurar se examinar para voltar, conversar, pedir desculpa, etc. Tá entendendo? Se a gente olha para os temperamentos como comportamento, a consequência é essa. E não é uma consequência abstrata, é uma consequência viva, porque eu sei disso, eu já vi isso, certo? Tanto próximo de mim quanto distante em atendimentos, tá? A gente começa a enquadrar as pessoas desse jeito. Até consulta, né, conjunta, às vezes, né? Ah, o temperamento de fulano é X. Aí o outro, ah, eu sabia, né? E aí acaba com tudo. Em relação a isso, porque às vezes as pessoas se perguntam, né? Mas se Galeno e Hipócrates falavam de um excesso de humor, e os clássicos da literatura também, né? Por exemplo, né, eu até coloquei no meu livro, Shakespeare coloca lá na Megera Domada que Petrúquio e Catarina eram coléricos. E aí, o que que Petrúquio faz por ser colérico? Chega uma carne queimada, né? Parece que nem estava queimada, né? Ele só fez confusão para pirraçar ela. Mas ele falou assim: olha, nós somos dois coléricos, nós não podemos comer carne queimada, senão vai aumentar a nossa cólera. E é verdade isso daí. É verdade. Né? Comida muito quente, né? Ou comida queimada. Comida quente aqui não é de temperatura, né? São comidas vermelhas, certo? De sabor picante, abrangente, tudo isso é comida quente, segundo a medicina de Galeno e Hipócrates. Ou uma comida queimada, uma carne queimada, vai aumentar o excesso de cólera da pessoa e pode ser prejudicial. A pessoa tem que comer comidas mais frias, né? Saladas, etc. Não vou fazer um discurso aqui agora para ajudar cada temperamento, mas enfim, vocês estão entendendo. E aí o Shakespeare faz isso, porque ele entende o que são os temperamentos, certo? O Bram Stoker, no Drácula, ele coloca lá que o paciente é sanguíneo. Um paciente lá do médico, eu esqueci agora o nome dos personagens, mas o paciente é um cara pirado que é meio que o servo do Drácula, certo? E o médico é, entre muitas aspas, o aprendiz do Van Helsing. E aí o médico está fazendo o diagnóstico do paciente, está dizendo lá que de acordo às reações físicas do corpo dele, ele é sanguíneo, ele é de constituição sanguínea. E é verdade, faz sentido, certo? Parece que tem algo na de Jane Eyre também, minha esposa estava lendo, achou uma coisa interessante e mostrou. Né? Todos esses escritores clássicos, eles entendiam o que estavam fazendo. Né? Quando eles usavam essa característica de temperamento, eles estavam usando com a finalidade correta. Agora, eu não sei, eu de fato não sei como que mudou da água para o vinho. Essa coisa de olhar para o temperamento como constituição física, certo? Excesso de humor corporal para essa, esse simulacro, essa caricatura de comportamento, de achar que eu me comporto desse jeito, por isso eu sou de tal temperamento. Eu não sei dizer. Né? Ainda não foi encontrado o elo perdido. Eu tenho uma pista, tá? Eu tenho uma hipótese. Eu acho, eu imagino, que a literatura tem um papel importante nisso daí. Certo? Porque se a gente olha para esses escritores antigos, eles estão usando o temperamento do jeito certo. Mas escritores modernos, escritores não tão antigos assim, usam o temperamento como uma característica do personagem. Então, por exemplo, não vou conseguir lembrar de nenhum aqui agora. Tá, tem uma coisa lá na Clarice Lispector, lá no Laços de Família. Eu não me lembro agora exatamente o que é. Mas ela falou que a personagem ela era melancólica. Para dizer que a pessoa estava numa vibe um pouco mais melancólica, tal como a gente entenderia hoje, certo? E outros escritores fazem isso. Tá, eles não estão fazendo para dizer que o temperamento é comportamento, mas como uma palavra que melhor explica a situação do momento, eles pegaram as palavras referentes aos temperamentos, certo? E aí, né, eu tenho essa pista, porque a única coisa que eu vejo como elo perdido entre as duas coisas é essa questão da literatura, tá? Era para eu ter procurado mais e, enfim, né, quis falar isso aqui agora para vocês. Então,
talvez a pista esteja por aí, certo? O problema dessa questão esteja aí na má interpretação que os leitores contemporâneos, os leitores modernos, os pesquisadores modernos têm feito do assunto, da coisa, né? E aí acabam trazendo o temperamento, vendo o temperamento como tal escritor viu, certo? É uma pista, não estou dizendo que é esse não, mas não faz sentido outra coisa. Não vejo outra solução para a gente encontrar o elo perdido entre os dois discursos do temperamento, dos temperamentos tão diferentes um do outro, né? Da constituição física e do comportamento. E aí, tá. Essa questão do comportamento faz sentido ou não faz? Ela faz um pouco de sentido quando a pessoa tem um excesso de temperamento muito forte. Então, uma pessoa que tem excesso de cólera, eu falo muito da cólera porque é o mais fácil de identificar, certo? Uma pessoa que tem um forte excesso de cólera, além de ter os cabelos cheios, veias largas, não engorda com muita facilidade, certo? Ela tem muita energia no corpo. Ela tem muita energia, muita disposição. E essa disposição, se ela não gasta com alguma atividade, certo? Se ela não faz nada, o que vai acontecer com ela? É igual uma panela de pressão, quando o ar não escapa, ela vai explodir. Então, ela vai se comportar de forma irritadiça? Sim, ela pode fazer isso. Mas esse não é o primeiro ponto da questão. O ponto é, ela tem muita energia, ela tem muita disposição. Se ela gasta energia, se ela, sei lá, é uma pessoa que pratica atividade física regularmente, ela vai parecer a pessoa mais paciente do universo. E é colérica. Mas por quê? Sua energia está sendo gasta. Certo? E por aí vai. Por aí vai. Então, o temperamento, como comportamento, faz um pouquinho de sentido quando o temperamento é um excesso muito forte que não é equilibrado. Um melancólico, por exemplo, que não procura equilibrar a sua melancolia através da alimentação, uma pessoa muito melancólica que tem problemas ali no aparelho digestivo, ela pode ficar uma pessoa enfesada, né? Enfesada, ligada ao aparelho digestivo, você já deve ter imaginado aí o que é. E realmente, ela pode acabar ficando uma pessoa carrancuda por conta de uma consequência no organismo dela que ela não está procurando tratar, certo? Mas é claro, isso é para uma pessoa muito melancólica. Uma pessoa pouco melancólica não vai ter esse tipo de problema, certo? Vai ter uma característica ou outra ali do corpo, tá? E ainda existe uma coisa que não dá para colocar nesses manuais de comportamento. A pessoa sem temperamento. Existe isso, a pessoa que não tem temperamento, a pessoa equilibrada, segundo Galeno. É uma pessoa que tem os quatro humores em aparente equilíbrio. O excesso de humor não é suficiente para marcar um temperamento. A pessoa, a bile negra, a bile amarela, a fleuma e o sangue não estão ali num excesso exorbitante ao ponto de marcar um temperamento. Estão mais ou menos na mesma quantidade um do outro. E aí essa pessoa, pasmem, não tem temperamento algum. Só que claro que ela pode se irritar, ela pode ter preguiça, ela pode ficar enfesada, ela pode ser conversadeira. E aí, se ela manifesta algum comportamento desse, a gente já enquadra. Né? Mas olha para a constituição física dessa pessoa, é uma pessoa equilibrada. É uma pessoa que às vezes é até difícil de adoecer. Uma pessoa equilibrada, segundo Galeno, é uma pessoa que tem dificuldade de ficar doente, certo? Claro, se ela prejudica o seu corpo numa situação específica, claro que ela vai adoecer, mas de forma ordinária, porque às vezes a gente adoece, né? Eu mesmo já estou a rinite atacou aqui com frio, a garganta também já não está muito boa, enfim, né? Mas uma pessoa equilibrada, ela dificilmente vai ficar doente, dificilmente, certo? Ela não tem temperamento. O corpo dela é bem proporcionado, como disse Galeno, certo? Ela não tem temperamento. Então, essa é a questão. Vamos parar de ficar falando dessas coisas, certo? De ficar enquadrando as pessoas nessas caixinhas, porque assim a gente não se relaciona com elas. Assim a gente não conhece as pessoas. Assim a gente vai prejudicar o nosso relacionamento com elas, tá? Mesmo que você queira conhecer os temperamentos, né, aí são outros 500. Você quer conhecer e tal, se você tem realmente um excesso de humor, aquilo que pode te prejudicar, pode te, né, ou te ajudar, enfim, né, são outros 500. Mas ficar fazendo esse tipo de coisa, né, acreditando nesses videozinhos engraçados, que só são pra gente entreter, certo? Só servem pra gente entreter, né? Acreditar nisso não ajuda, só atrapalha, tá certo? Então, era isso que eu queria falar com vocês. Né? Eu
Fim de papo. Se você gostou, deixa aí o seu like, tá? O que que você achou do vídeo, né? Comenta aí também, certo? E compartilhe com seus amigos que fica compartilhando esses videozinhos de temperamento com você. Tá bom? Então, era isso. Um abraço e até o próximo vídeo.